Olá, todos e todas. Estamos aqui hoje recebendo a equipe de comunicação e divulgação científica do Obtel Brasil. Agradecemos a presença de todos e todas, os que nos acompanham aqui na live também, né, os que nos assistem depois, né, do ao vivo. Fiquem à vontade, né, para realizar comentários aqui, que a gente vai acompanhando o chat. E quem vai mediar hoje a conversa é a professora Sandra e a professora Valquíria. Então, também agradeço, né, a presença de vocês. Passo a palavra para a Sandra e para a Val, e aí a gente começa, então, a conversa aqui com a equipe do Obtel. A Sandra está com o microfone. Eu estou com uma internet muito ruim aqui, em um lugar muito inóspito. Eu peço desculpas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada à mesa, professora Val, professora Aline, Cecília, Daiana e Yaya, é isso? Tá bom. Val, então? Boa tarde, então, pessoal. Boa tarde, queridas parceiras, né, de telas, Aline e Sandra, e parceiras de Obtel, todas, né, então, todas aqui integrantes da rede, né, Obtel Brasil, e aí um prazer, então, estar junto com a Sandra para mediar essa atividade do Grupo Telas, para a gente conhecer um pouquinho aí dos bastidores, né, do planejamento das ações de divulgação do Obtel. Então, super agradecer a Aline, né, pelo convite aí para fazer essa mediação. E Sandra e eu vamos ficar aqui, né, prestando atenção nas apresentações, então, de vocês quatro. Quem estiver nos acompanhando também, façam perguntas, por favor. E aí depois, enfim, né, vamos tirar nossas curiosidades aí, né, Sandra, sobre esse processo aí de divulgação da rede. Obrigada, então... Passo para vocês, meninas, para fazerem, né, a apresentação, e aí Sandra e eu vamos anotando aqui, né, para a gente conversar depois. Bom, gente, boa tarde. Vocês me escutam bem, todas? Sim. Sim. Apresentando brevemente, assim, acho até injusto eu ter ficado para falar, mas estou hoje como responsável por uma equipe bastante competente, e ainda bem que a gente tem um bom número de pessoas também para dar conta da comunicação do Obtel Brasil nas redes sociais e no site. Então, só apresentando brevemente, pode passar, Aline, só apresentando brevemente a rede. O Obtel Brasil é a rede brasileira de pesquisadores de ficção televisiva, que é um braço do Obtel, do Observatório Ibero-Americano de ficção televisiva, né, este foi fundado em 2005 e o Obtel Brasil foi fundado em 2007 pela professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes. E desde então, ele reúne várias equipes de pesquisadores de instituições de todo o Brasil, né? São 10 hoje, e cada grupo coordena uma pesquisa ao longo de 2 anos sobre um mesmo tema. Então, existe uma decisão colegiada da rede sobre qual será o tema daquele biênio, e em seguida as equipes vão conduzindo as suas investigações, sempre sobre temas como que abordam ou que discutem o papel das ficções televisivas brasileiras, sejam telenovelas, sejam séries, sejam minisséries. Em geral, existe uma força maior da telenovela por ser este o principal produto cultural da nossa teledramaturgia. Pode passar. E aí, só recentemente, existiram outras tentativas mais sediadas no contexto do Centro de Estudos de Telenovela, que é da USP, que é a instituição que inicia o Obtel, né, que vincula o Obtel. Então, o CTVN é o grupo de pesquisa mais próximo, ou que sempre esteve vinculado à rede Obtel desde a sua fundação.
Existia já houve outras iniciativas de haver um processo de comunicação científica, de divulgação científica no Obtel, mas ele nunca foi fluido, fortalecido e com planejamento estratégico, até por falta até por não haver uma orientação, como uma oportunidade como a que a gente teve mais recentemente, quando a rede foi contemplada no edital para humanidades da CNPq. Foi uma chamada grande que permitiu que a gente tivesse bolsas, e bolsas de diferentes níveis, e a gente pegou como coordenação colegiada, eu hoje sou membro da coordenação colegiada, junto à professora Imaculada, junto à professora Sara e a Hanna também, Hanna Velasco, a gente conseguiu ter bolsas que ficassem dedicadas à coordenação, a nenhum grupo específico, mas à coordenação colegiada, né? E aí era de um interesse muito grande da gente que a gente tivesse, de fato, uma comunicação mais ativa e mais fortalecida e mais conseguisse consolidar também. Esse é um trabalho que começou desde a mudança da logo da rede até o desenvolvimento de uma identidade visual e uma cara para quais seriam as publicações, ou qual seria o tom de comunicação da rede nas suas redes sociais e em seu site, e com um objetivo muito grande de atingir públicos não especializados também, não somente falar com pesquisadores, mas também falar com públicos não especializados, públicos não acadêmicos. Até porque, não só por esse seu interesse nosso, mas até porque essa também é uma cobrança da própria chamada para humanidades do CNPq. É um objetivo que tem sido muito fortalecido pelo CNPq, né? Essa questão da divulgação científica. Então, a gente realmente investiu algumas das bolsas que a gente tinha à disposição para este fim. Aí, hoje, são membros desta equipe a Aline Vaz, que está aqui conosco, que acho que era quem agora deveria estar conduzindo essa apresentação, diga-se de passagem. Eu, que sou professora Cecília Almeida Rodrigues Lima, e nem me apresentei, né? Eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Comunicação, e coordenadora da equipe Obtel UFPE. Daiana Segiliano, que é vice-coordenadora da Universidade Federal de Juiz de Fora, da equipe Obtel Juiz de Fora, e que também está somando nesse grupo, né? O Emílio Negreiros, que é bolsista do CTVN, da USP, Hanna Nolasco, que é da UFBA, que é da coordenação colegiada também, Yaya, que também é a nossa bolsista de direção de arte, que deixa as coisas bonitas, e que é também de Juiz de Fora, e Sara Feitosa, da URGS, que também é membro da coordenação colegiada, né? Então, temos 3 representantes da coordenação colegiada, eu, Hanna e Sara, e esse outro grupo que ou é formado por bolsistas ou por voluntários que se interessaram em contribuir com a pauta da divulgação científica de uma forma mais contínua e que auxiliam na revisão do material e a pensar material novo também. E entre os nossos ex-membros estão alguns bolsistas, como Diego Mendes, da UFPE, Júlia Garcia, da UFJF, a Maíra Bianchini, da UFBA, e a Maria Raquel, da USP, que tiveram a passagem e precisaram, por um motivo ou por outro, deixar a equipe. Mas estão aí, fizeram parte do trabalho, especialmente no início do trabalho, foram muito importantes para a gente poder sedimentar o trabalho da rede nas redes sociais. Pode passar, Aline, por favor. Alguém da equipe quer falar? Eu acho estranho eu ficar falando sozinha. Mas se vocês já quiserem comentar alguma coisa para se apresentar e tal, ou se a gente deixa para um momento mais depois, após a fala, né? E aí, só repetindo algumas coisas, né? A gente tem um objetivo muito grande em aproximar aquilo que é produzido pelo Obtel, aquilo que é investigado pelo Obtel, nossos objetos e os nossos resultados de pesquisa. A gente tem um interesse muito grande em aproximar essas pesquisas de uma população mais ampla. Não somente
um público de pesquisadores, mas também um público de pessoas interessadas no audiovisual brasileiro de forma geral. Então, não apenas um público acadêmico, mas também pessoas que consumem telenovela ou que trabalham com telenovela, que fazem parte do mercado da telenovela de algum modo, né? Ou que são da imprensa, enfim, a gente tem um interesse de buscar essa comunidade não acadêmica para tornar aquilo que a gente produz enquanto ciência dentro da rede mais acessível a todos, né? Para contribuir aí com a compreensão de um cenário da teledramaturgia brasileira como um objeto de amplo potencial para o diálogo entre ciência e o público da telenovela. Então, isso para a gente é uma diretriz muito forte, até a professora Imaculada bate muito nisso, de atingir públicos que não sejam especializados e que chegarmos naqueles que consomem telenovela e não que pesquisam telenovela. A gente tem tentado, ainda estamos construindo isso, mas temos tido alguns bons frutos nesse sentido. Aí pode passar, Aline, por favor. E aí a gente começa pelo site, o Abtel, antes de a gente começar esse trabalho, ele tinha um blog no Blogspot, que ainda está disponível, na verdade, ele não foi tirado do ar, mas ele não tinha um site propriamente dito, e a gente trouxe, nesse início de trabalho, foi o primeiro esforço do grupo, foi construir esse site, tirar ele do papel. Então, hoje ele está disponível no www.obtelbrasil.org. Convido a quem estiver assistindo a acessar. E ele é um repositório, é uma plataforma que reúne não somente as pesquisas, mas também ele tem um blog dentro dele, com alguns posts mais aprofundados, de temas também buscando esse público não acadêmico. Ele hoje ainda não tem tanto conteúdo multimídia como vídeo, podcast, mas está previsto para que ele tem uma estrutura que comporta esse tipo de conteúdo. Então, as equipes vinculadas ao Obtel podem enviar a qualquer momento. E ele faz também um resgate dos eventos, do que já passou na trajetória da rede e também do que está por vir. E toda a coleção Teledramaturgia, que são os livros lançados biênio a biênio, estão disponíveis para download, assim como também todos os anuários da Rede Obtel estão disponíveis para download no site, estão acessíveis. Isso é uma maneira da gente centralizar. O site é como se fosse a nave-mãe da nossa estratégia. Para usar um termo meio de transmídia, assim, ele é de onde despontam as outras, de onde partem as outras estratégias, as nossas outras táticas. Então, tudo que a gente faz no Instagram, no Blue Sky, por mais que tenha um desenvolvimento, uma ação própria, existe o interesse também de fazer com que as pessoas remetam ao site do Obtel. Então, sempre que possível, quando tem algum conteúdo novo, quando a gente está querendo puxar algum conteúdo que está mais aprofundado, ou que pode ser acessado na íntegra no site, a gente faz esse link de volta para o site da rede, para poder tornar ele mais bem indexado até nos mecanismos de busca, no Google e tudo mais. E também para que as pessoas tenham conhecimento de que o site existe, de que ele está disponível, de qual é o tipo de material que pode ser encontrado lá. Porque as redes sociais, por melhores e mais pervasivas que elas sejam, elas acabam não tendo um potencial de indexação tão legal. Então, se eu quiser procurar de novo um conteúdo que foi postado no Instagram do Obtel há tempos atrás, eu tenho uma certa dificuldade de encontrar esse conteúdo. No site tem uma forma mais simples de chegar até ele. Isso pensando do ponto de vista da experiência do usuário, né? Então, é a nossa estratégia maior, é fazer com que o site tenha conteúdos, seja alimentado. Ele não é alimentado com tanta frequência quanto as redes, mas ele é a base o pilar da nossa estratégia, de todo o restante da nossa estratégia.
Então, pode passar. E aí, agora falando das redes, né, elas servem como vitrine tanto do conteúdo dos resultados de pesquisa do Obtel, como do conteúdo que está disponível pelo site, mas eles fazem um pouco mais do que isso, eles posicionam, de certo modo, a Obtel Brasil como um perfil especializado em ficção televisiva, um perfil que tem condições de falar sobre assuntos referentes à ficção televisiva, mesmo que não tenha uma pesquisa, mesmo que o assunto não seja de uma pesquisa específica que o Obtel já publicou, né? E aí os objetivos aí que estão sistematizados, agradeço a Yaya pela apresentação, que ficou muito bonita, como tudo que ela faz. Os objetivos das nossas redes é fortalecer a presença do Obtel Brasil no Instagram, ampliando o alcance e o engajamento com pesquisa sobre ficção televisiva, isso no Instagram, né, especificamente, e levar esse conteúdo para um público maior, estudantes, pesquisadores, profissionais da área, noveleiros, público em geral. E incentivar comentários, salvamentos e compartilhamentos que demonstrem interesse e discussão, reflexões sobre, principalmente sobre telenovela, mas a gente não fala somente sobre telenovela. Então, a gente não somente, como eu disse agora há pouco, a gente não somente traz conteúdos que sejam diretamente fruto de uma pesquisa, resultados de uma pesquisa que a Obtel fez, mas se a gente consegue identificar um assunto que está circulando no momento, daqui a pouco isso vai aparecer de forma mais bem sistematizada, mas um assunto que está sendo muito falado, como telenovela Dona de Mim, Três Graças, algum tema que está sendo pautado e que tem a ver com algum conceito teórico que a gente já abordou, a gente hoje consegue aproveitar o timing para discutir aquele assunto no Instagram. Aí, pode passar, vamos ver um pouco das nossas redes. Aí, só separando aqui o que a gente tem hoje, a gente está com 879 seguidores no Instagram, aí o meu toque já começa a ficar aflito, quando vai se aproximando da gente virar uma centena. Esse número terminado em 9 também me dá uma aflição, então convido todo mundo a seguir aí o Obtel Brasil pelo meu toque. E também porque os conteúdos são bons. Mas a gente traz aqui algumas das métricas principais, né? 879 seguidores, um total aí de 574,4 mil visualizações, um alcance de 164 mil contas, 4,9 mil visitas e 16,8 mil interações nesse período que a gente está trabalhando, que a gente iniciou o trabalho. E aí, algumas das nossas publicações com maior alcance, pode passar. A gente tem aí os nossos grandes momentos assim de sucesso, que foram estratégias pensadas internamente ou por sugestão. Assim, é uma equipe realmente que colabora muito coletivamente. Então, não existe somente uma pessoa direcionando as ideias que vão ser adotadas. Todas as partes, dá muito gosto, inclusive, o trabalho, porque é uma equipe de funcionamento muito horizontalizado. Tem ideias que surgem de qualquer um dos integrantes, às vezes são as que são as que dão mais visibilidade, né, para o nosso trabalho. Então, a gente identificou cedo uma importância de trabalhar com a função de collab na... Tu pode voltar, Aline? Rapidinho. A gente identificou cedo de usar a função de collab no Instagram, mas os perfis que melhor funcionariam, assim, o tipo de perfil que melhor funcionaria ainda estava. A gente foi descobrindo na medida em que a gente foi fazendo também. Mas a gente sempre usa e em alguns momentos a gente tem grande visibilidade, como no caso dessas 4 publicações, né? As 2 primeiras foram collabs com o ator Matheus Natchergali, a terceira com a roteirista Renata Correia, e a quarta, que é sobre Guerreiros do Sol, não foi um collab, mas ela foi postada nos stories das 2 atrizes que fazem o casal aí representado, que é a Aline Moraes e a Alice Carvalho. Agora sim, pode passar, desculpa.
E aí a gente tem mais algumas, assim, e quase todas dentro da mesma estratégia, né? Ou atores ou divulgadores de ficção televisiva foram figuras que a gente também tentou se aproximar. A gente tanto fez um esforço de tentar colar o perfil, ou de tentar aproximar o perfil a pessoas que trabalham, que estão no mercado da telenovela, né, como atores, produtores, roteiristas, em outras funções dentro da indústria televisiva, mas a gente também quis chegar perto dos divulgadores de cultura televisiva, de cultura pop. Então, tem alguns dos exemplos que estão aí colocados, são desses assim, influenciadores, divulgadores, que têm esse perfil, que falam sobre novela e que falam sobre novela para um público que gosta de telenovela. Pode passar. Aí, exatamente o que eu disse, né? Sistematizando a gente e expandindo também um pouco mais. A gente tem essa tentativa de fazer com atores, criadores, diretores, profissionais de audiovisual, influenciadores, criadores de conteúdo e também grupos de pesquisa, como é o caso do Telas, o Narrativas em Consumo, ou o CPVN, ou com o perfil pessoal dos pesquisadores do Habitat Brasil. Então, divulgamos recentemente um e-book que foi lançado sobre a professora, sobre a trajetória de 80 anos da professora Maria Imaculata. Foi lançado pelo Intercom. Então, a gente vai buscar quem são os outros perfis que podem ser relacionados para fazer essa colaboração. Intercom, o perfil pessoal da professora Imaculata, enfim, todos os envolvidos, a gente identifica qual é o mais ativo, o que está mais atuante no Instagram, e a gente tenta fazer o collab, ou coordena junto com a pessoa, quando é possível, a gente coordena com o próprio perfil, um melhor horário, inclusive, para poder soltar a publicação. Quando não tem um contato prévio, a gente simplesmente envia a colaboração e torce para dar certo, né? Quando a gente não conhece o perfil ainda. Mas, em geral, a gente tenta avisar que vai ter quando os grupos de pesquisa a gente avisa que vai fazer o collab, pergunta qual é o melhor perfil para fazer e tal. Pode passar. Cecília, você quer que eu continue nos próximos aqui? Acho que pode ser. Eu ia sugerir que quando entrasse mais nos temas, que você Não, ainda tomasse está um nos pouco gosto. comentários. Acho que você pode comentar ainda. Daí nos outros eu vou. Esses são os momentos que a gente ficou muito satisfeito, né, com os nossos resultados, que a gente teve reações de pessoas, atores da própria indústria televisiva ou influenciadores grandes respondendo ou deixando comentários ou interagindo com os nossos conteúdos, né? E não que o nosso interesse seja as celebridades saberem que o perfil existe, embora isso também seja algo que a gente gosta, mas por conta da mediação dos algoritmos, quando essas pessoas interagem, essas pessoas que têm um grande número de seguidores, quando elas interagem com o nosso conteúdo, elas acabam valorizando a visibilidade do post, da publicação. Então, não é somente, porque Paola Oliveira comentou num post da gente, Jean Willis comentou num post da gente. Não é somente por essas pessoas, mas também o papel na mediação algorítmica que eles têm de serem perfis de grande visibilidade vai fazer com que pessoas que seguem essas pessoas, que é o nosso objetivo maior, né? É o nosso desafio maior, é chegar nos consumidores de telenovela propriamente ditos e fazer com que eles interajam, estimular que eles interajam com as nossas reflexões, entrem também na conversa. Então, tem muito esse papel da mediação algorítmica aí, quando a gente escolhe essas estratégias do collab e quando a gente consegue ter a interação de um desses agentes. Então, acho que a Aline pode continuar daqui, ela tem estado mais à frente no planejamento das pautas, e acho que daqui por diante, como é mais sobre o conteúdo do Instagram propriamente dito, ela pode seguir muito melhor do que eu. Imagina, Cecília, todos aqui podemos falar, né? Todo mundo participa de tudo, como você já disse, né? De todos os processos. Isso é muito importante, né? Porque
aí não é só uma cabeça pensante, né? A gente consegue diversificar o conteúdo, né? Porque a gente tem os nossos gostos pessoais, tudo, né? Então, às vezes, acaba seguindo para um lado, né? Falando de uma novela, de outra. Eu acho que essa diversidade ajuda também nisso. Então, aqui eu pediria, né, quem tá, para deixar a tela cheia, né, quem está acompanhando pelo computador, celular, porque é interessante ver aqui os cards, né, de cada post aqui que a gente selecionou, para eu falar um pouquinho como que a gente pensa na estrutura desses posts, né, na construção de cada card, né, que é pensado. Às vezes, né, dá preguiça de ler, passa correndo, mas é interessante ver como que, né, se dá essa construção dos textos, né, do conteúdo em si. Então, a gente tem aqui uma linha que a gente segue, é pensar em conteúdos em datas comemorativas. Então, aqui a gente tem do Dia das Mães e do Dia dos Pais. No Dia das Mães, a gente relembra as mães da teledramaturgia que tiveram seus filhos roubados, né? Então, isso é um tema recorrente na teledramaturgia, então a gente já chama a atenção para isso, né? Para essa reiteração que a gente tem de mães que buscam seus filhos roubados, sequestrados, vendidos. Então, a gente traz a questão da memória ali da teledramaturgia também. Então, não é só falar do Dia das Mães e falar do Dia dos Pais, é trazer esse conteúdo também pensando nessa construção narrativa, né, nessas personagens mães. Por exemplo, aqui a gente tem a Dona Lourdes, a Maria do Carmo, a Senhora do Destino, então tem a Mãe do Candinho ali, né, também, do Eta Mundo Bom, que agora a gente tem a continuação de Eta Mundo Melhor. Então, muitos dos posts também trazem essa questão da memória, né, da teledramaturgia, como a gente vai ver em outros posts também. Aqui a gente tem cenas de telenovelas atuais, né, que estão passando no momento. Então, naquela semana, teve, desse post aqui, né, teve a cena de Dona de Mim, em que as personagens fazem a leitura de um poema da Conceição Evaristo. A partir disso, a gente rememora que, em Bom Sucesso, né, novela da mesma autora, teve uma participação da Conceição Evaristo no último capítulo, né, em Bom Sucesso, e agora a gente tem a presença da Conceição por meio do poema que as personagens fazem ali a leitura. Então, aí a gente traz essa questão aí, né, relembra essa questão de repertório, de relembrar outras novelas que trouxeram, né, a Conceição para a tela, e também indicar as obras, né, outros livros da Conceição Evaristo. Aqui a gente tem outro exemplo disso, que é quando o Beto, em Garota de Mim, né, que ele sonha em ser cineasta, ele vai ao cinema com a Beatriz e eles veem o filme ali do Nelson Pereira, que é o Rio Zona Norte, e a partir então dessa cena, a gente chama atenção para essa cena e a gente fala um pouco do cinema novo, relembra alguns cineastas pertencentes ao movimento. Então, o post, os cards, né, se constroem trazendo esse conteúdo. A recepção, né, a gente também se preocupa em trazer um pouco, né, a gente tem pesquisadores, né, e dos estudos da recepção, a Val aqui, então a gente traz esse tema aqui também para os posts, então a gente traz alguns assuntos que a gente percebe que quando a novela está sendo exibida, né, tá sendo comentado ali nas redes. Então, por exemplo, a questão da Tomorrow, né, dos funcionários da Tomorrow. Então, a gente percebeu que as pessoas comentavam ali sobre. Então, teve esse post ali falando, né? Aí a gente tenta trazer um pouco de humor, às vezes, né? É um post mais solto, assim, né? Para trazer a recepção do público. Então, a gente vai mesmo, tira print, né? Porque não é a nossa recepção sobre aquilo, é a recepção, né, que está tendo ali nas redes sociais. Então, a gente seleciona alguns prints, né? E coloca ali nos cards
Então, trouxemos ali sobre a Tomorrow, em Vale Tudo, também trouxemos sobre essa ressignificação, né, do hotel, que era o galã em A Viagem, na exibição original, e hoje em dia, né, o público estava vendo ele ali como um personagem tóxico, né, numa relação tóxica com a Diná. Aqui, as ações socioeducativas dentro das telenovelas, né, em Vale Tudo, a gente teve algumas, né, aqui a gente trouxe o post sobre os alcoólicos anônimos, então, que a personagem, a Heleninha, a partir do momento que ela passa a frequentar as reuniões, né, a procura pelo AA aumenta, né, a procura pelo site, pelas redes sociais do AA, então tem esse aumento, e a partir disso a gente faz uma postagem sobre esse tema, né? E também a gente tem um post também sobre a Lucimar, a gente teve também esqueci o nome da novela, na novela das 7, né, que a gente teve o sinal de ajuda das mulheres, né, então na novela do Jogo do Bicho lá. Então, a gente vai notando, né, a gente assiste novela, a gente tem que assistir a novela, né, a gente assiste porque a gente gosta, porque a gente pesquisa e porque a gente produz conteúdo também nas redes e tem que estar atento também para a atualidade, né, das novelas ali para a gente criar esse conteúdo. Aí nós temos também uma linha que a gente segue, a memória da teledramaturgia a partir de um tema, como eu falei, né? Além dessa questão da atualidade, a gente também tem essa questão com a memória. Então, a gente traz um tema aqui, né? Nesse post, a questão dos políticos nas novelas. Então, a gente seleciona ali alguns políticos, né? Algumas novelas, né? Que se tornam inesquecíveis, e a gente seleciona para comentar um pouquinho sobre o tema, sobre essas personagens e essas novelas. E aqui o perfil sobre cultura pop, que adoramos seguir, então é uma maneira também da gente fortalecer as collabs, né, que a Cecília falou. Então, a gente tenta, o que é interessante, às vezes a gente faz, trazer a indicação desse perfil e falar um pouco, falar sobre um conteúdo específico desse perfil. Então, aqui a gente tem um Reels que é sobre ali a questão, uma questão que aconteceu na novela, que a gente poderia fazer um post sobre isso, mas que a gente já une, né, nesse conteúdo aqui em um conteúdo só. E aqui o diálogo com conteúdos divulgados na mídia. Então, às vezes saem entrevistas, né, com atores, criadores, pesquisadores. Então, a gente pega em outros meios, né, jornalísticos, outros... aqui, acho que foi na telinha, se eu não me engano, me corrijam se estiver errada, mas está aqui na tela para vocês. Então, uma entrevista, e aí a gente pega essa entrevista com a Maria Adelaide Amaral e faz um post, pega um ponto dessa entrevista, né? Então, ela fala, entre várias perguntas, várias coisas ali que foram tratadas na entrevista, um ponto foi o que ela estava achando dos personagens de Vale Tudo. Então, a gente pega esse ponto e constrói, né, esse conteúdo nosso aqui para as redes. Aqui o Papo Obtel, né, como a Cecília também falou, que a gente faz esses ganchos aí com um site. Então, é uma entrevista, né, realizada pelo Obtel, que está no site, né, transcrita no site, com a Renata Correia, aqui nesse exemplo. E aí a gente tem também vai pegando, né, alguns pontos dessas entrevistas que a gente tem no site e vai divulgando aqui, criando o nosso conteúdo também para o Instagram. Divulgação de pesquisas dos integrantes do Bitel, então também a Cecília já comentou sobre artigos, né, que os pesquisadores publicam, livros, entrevistas na mídia, então a gente também vai criando esse conteúdo. E um assunto do momento com a conexão teórica, né? Não que os outros não tenham, né? Mas eu acho que alguns enfatizam mais isso.
E a gente vai ter aqui um exemplo, né, do Pablo e Luizão, que era a série tinha acabado de ser lançada, não era um assunto do momento, e aí a gente traz a questão do Brasil profundo, né, ali das pesquisas do Obtel, né, da professora Maria Imaculata. Atualmente ela, né, traz essa questão do Brasil profundo, e aí a gente une, então, né, o que tem nessa série do Brasil profundo, traz a teoria também nesses cards. E aqui outro exemplo que vale tudo nas redes sociais do parlamento, não, sociais dos parlamentares. Então, como os parlamentares eles utilizaram, né, de uma pauta ali, de um tema de vale tudo para uma pauta política. Então, né, eles falam ali da taxação dos milionários, tudo mais, e aí a gente traz isso e traz a teoria também. Então, é uma união de tudo, exige pesquisa, né? Às vezes as pessoas não valorizam tanto, né? É um post de rede social, mas para você criar um post que passa ali por um segundo na tua timeline, a gente faz muita pesquisa, né? Leva muito tempo, é uma equipe realizando isso. Então, às vezes é um conteúdo que é desvalorizado, mas ele exige muita pesquisa e dedicação, né? Porque existe pesquisa, repertório, saber o que está acontecendo no mundo, então leituras, acesso, né, a outras redes sociais e tudo mais, e só um pouquinho aqui antes de terminar, então pensar nisso, né, e uma coisa que eu sempre penso quando a gente está, né, quando eu estou produzindo um desses conteúdos, é pensar, esse conteúdo poderia ser um recorte de pesquisa? Então, a gente sempre pensa, então, acho que assim, tá sem ideia para um artigo, para um resumo, né, para submeter num congresso, dá uma olhadinha nos nossos posts, porque ali tem muita ideia de recorte mesmo de pesquisa. Então, eu já fiquei com vontade de escrever artigos sobre vários desses posts aí que a gente produziu. Então, já tem dica de teoria, né? Já tem muita coisa aqui para ser utilizado em pesquisa mesmo. Então, eu acho que agora eu passo a palavra também, né? Já falei um pouquinho demais. Acho que a Yaya pode falar um pouco como que ela pensa também na construção do design, das artes do Obtel. E, né, a Dayana também ainda não falou, vamos passar um pouquinho a palavra para elas. A Dayana se justificou aqui, só sem querer interromper. Tá tendo uma tempestade lá onde ela está. E Nossa. chegou um alerta. Ela acabou de sair porque disse que a energia elétrica dela estava piscando. Então ela saiu, não tem 1 minuto. Que não seja nada grave. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Yaya. Então, eu peguei, a partir desse ano, né, a parte mais de design de identidade visual, né, das publicações do Obtel. Então, eu basicamente dei uma continuidade do que já tem, né, de identidade visual. Mas, claro que com o tempo, né, com o processo de desenvolvimento das publicações, né, é sempre um trabalho colaborativo que a gente vai, né, adaptando a questão dos conteúdos, né, pensando numa forma, né, da gente conseguir identificar o tipo de conteúdo também. Às vezes não fica tão explícito, mas até nos mínimos detalhes, né, de cores, por exemplo, né, quando a gente pensa em conteúdos mais casuais, né, mais do dia a dia, a gente tem o uso da cor azul para remeter a esse tipo de conteúdo. Quando é uma postagem mais teórica, né, a gente tem utilizado a cor verde. Então dá para pegar a dica da Aline, né, se estiver querendo procurar algum tema para escrever um artigo, né, pode pegar as referências nas postagens das cores verde, né, e aí eu parto sempre, né, da sugestão do que vem, principalmente da Aline, que me ajuda muito nesse processo, né, do que pode ser desenvolvido em cada card, mas
com o tempo, né, a gente vai adaptando algumas coisas e eu coloquei, né, no PPT a imagem, um panorama geral de como que fica as postagens, né, quando eu estou num processo de edição das publicações, né, que a gente consegue ter um panorama geral, mas que também, ao mesmo tempo, quando a gente vê lá, né, principalmente no Instagram, os cards separados, né, a gente consegue ter uma outra percepção visual, né, pensando sempre em manter um conteúdo que seja atrativo, né, para o pessoal poder ver, bater o olho no card, querer ler o que vem em sequência, né, sempre em diálogo com a questão da identidade visual do Obtel, principalmente, né, esses elementos nas cores vermelha, azul e verde. Eu queria falar uma coisa também que eu esqueci, que acho que é importante a gente pensar, na questão eu falei da atualidade dos posts, mas a gente não fica desesperado por assim, ai, nossa, aconteceu, tá todo mundo falando disso na rede social, vamos falar também hoje, tem que sair hoje esse post, né? A gente não tem esse desespero, porque, como eu falei, tem a questão da pesquisa. Então, a gente né, precisa de um tempo também para a gente pensar sobre aquilo, ver se aquilo realmente tem a relevância, né, fazer uma pesquisa sobre aquilo, o que todo mundo está falando sobre isso. Então, a gente precisa de um tempo, né, para todo esse conteúdo chegar até nós. Então, não tem essa simultaneidade também, né? Às vezes, porque a gente precisa desse tempo também de pesquisa para não sair postando tudo, né, sem que tenha esse cuidado. Acho que é isso. Então, acho que a gente pode voltar para a Cecília para ela falar do encontro, né? Convite. A gente agora está entrando em processo de divulgação do seminário do Encontro Obtel Brasil. Espera que meu gato quer convidar também. Que vai ser do dia 24 a 26 de novembro, na PUC-Rio. Ele vai ser presencial, mas ele também vai ter transmissão no YouTube. Então, quando a gente vai... Todos os grupos de pesquisa vão apresentar seus resultados de pesquisa, a gente vai ter conferencistas também de grande nome no contexto da indústria televisiva, né? Então, conferência de abertura com o Bruno Loperi, o autor de Pantanal. Vamos ter uma mesa com agentes públicos e privados do setor de audiovisual, com representações diversas, né, de várias empresas ou instituições. Então, quem puder ir pessoalmente, vai ser de 24 a 26 de novembro, lá na PUC-Rio, repetindo. E quem só puder online, a gente também terá transmissão ao vivo. E devemos emitir certificado. A gente vai estar começando a divulgar as inscrições presenciais essa semana. E vai ser uma culminância justamente da nossa entrega do projeto para Humanidades, né? Todas as pesquisas que foram realizadas ao longo que foram desenvolvidas ao longo do tempo da chamada para Humanidades, foi a primeira vez, aliás, que todos os 10 grupos de pesquisa trabalharam sobre a mesma novela, não só sobre o mesmo tema, mas sobre a mesma novela, que foi o remake de Pantanal. Então, vai ser uma oportunidade... Oi, eu sumi. A minha câmera deu mau contato, mas daqui a pouco ela reaparece de novo. Mas, enfim, só concluindo mesmo que vai ser uma oportunidade para compartilharmos as pesquisas nossas e também trocar com pessoas interessadas. E em breve essa semana devemos estar divulgando o link nas nossas redes, então quem tiver interessado em se inscrever, segue lá, acompanha, que nós vamos divulgar. Agora foi o gato que desligou minha câmera. Pronto, é melhor alguém tomar a palavra antes que caia toda a conexão. Bom, aqui a gente tem o site, né? Então, como a gente trabalha nessas frentes, né? Da divulgação científica e da comunicação científica, né? Que são
parecem sinônimos, mas não, né? São coisas diferentes. Então, bom, a Val pode me corrigir se estiver falando besteira. A gente tem, né, a questão da divulgação das pesquisas, né, realizadas, então, no Obtel. Dentro do site você pode ter acesso ali à coleção Teledramaturgia, então todas as edições estão no site, né, ali com as pesquisas dos membros, né, das equipes, né, do Obtel. Então, a gente tem essa questão da divulgação, né, da comunicação, eu mesma me confundo, científica, e que vai ter a divulgação também. Deixa eu ver se estou falando certo. Isso, a comunicação também no nosso evento, que vai ser ali o lançamento da pesquisa do biênio, né, que foi sobre Pantanal. Então, vai ter o livro da metapesquisa, o livro com os capítulos sobre Pantanal, então, que também futuramente, né, vai estar no site, imagino eu. A Cecília caiu, não pode me corrigir. E temos. E no site também tem o blog, né? Que às vezes, a partir do site, a gente faz um conteúdo no Instagram e vice-versa também já aconteceu. Então, às vezes, a gente cria um conteúdo para o Instagram, percebe, né, a potência daquele conteúdo, e daí se cria algo maior, né? Um texto ali maior para o site. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais slide. Não, então pedir, né? Já que estamos aqui também fazendo a nossa publi, seguir a gente no Instagram, @obtelbrasil, e o nosso site aqui também, né? obtelbrasil.org. Eu acho que agora passamos a palavra para as nossas mediadoras. Eu já vi que tem um comentário aqui que eu adorei, O vídeo show? Que é da Mia. É do vídeo show. Gostei da vibe bem vídeo show nas redes sociais. A Val que estuda do entretenimento, né? Fomos educadas com vídeo show, então fico feliz com a alusão aí, a referência. Posso dar só uma panfletada? Aproveitando, né, que vai ter um encontro do Obtel na PUC Rio, né? Sei que às vezes na correria do dia a dia nem todo mundo consegue ou vai conseguir acompanhar as lives, mas é uma oportunidade, né, para o pessoal, para todo mundo seguir a gente, principalmente no Instagram, que a gente vai manter os bastidores, né, atualizando sobre o que vai acontecer em todos os 3 dias de evento. Ótimo. Inclusive, já reforcei nos grupos e reforço aqui nesse momento para a gente não só conseguir superar o toque da Cecília e bater logo ali os 1000, mas é que quando tem 1000 a gente pode fazer a live direto do Instagram também, né? Não necessariamente tem que ser via Instagram, mas é uma possibilidade legal também, né? Então, gente, curtam aí. A gente vai fazer a live no YouTube. Oi, voltei, tá um caos aqui. Aqui também. São de gatos. Mas, perdão. Mas a gente vai fazer a live no YouTube, vai ser uma estreia de canal do nosso canal do YouTube. A gente também precisa de um número de seguidores mínimo para poder fazer live. Então, depois vamos fazer uma circulação do perfil para ele poder estrear em grande estilo, mas vai ser uma estreia em grande estilo. Eu acho que nas apresentações da equipe, acho que vale a pena também dizer e já fazer outra divulgação, que a Yaya e a Dayana, né, são da equipe também do Observatório da Qualidade no Audiovisual, então sigam lá também, né? O que audiovisual. É um trabalho muito primoroso esse de vocês e muito importante, não é? Na medida em que vai dando transparência ao desenvolvimento do trabalho do Obtel e popularizando mesmo, né, essa ideia. Como é que vocês se organizam, em sendo uma equipe, como é que vocês se organizam para fazer esse trabalho? Tem sido difícil? Vocês toma muito tempo? Como é que acontece o desenvolvimento dessa alimentação com posts, e fazer as colagens e tudo?
Eu acho que a Aline pode falar melhor, mas eu vou dar um panorama. A gente tem uma divisão de funções. É isso que eu queria saber. Hoje a gente tem como bolsistas a Aline respondendo mais por uma função de planejamento e redação, e a Yaya fazendo a direção de arte. O Emílio também dá suporte para alguns posts no site, alguns textos do site. E aí, nós, o restante, contribui dando ideias e revisando os conteúdos como são colocados lá. Então, houve um primeiro momento em que todo mundo pensou junto quais seriam as nossas principais estratégias, os nossos direcionamentos, os tipos de conteúdo, em que a gente pensou a frequência, de serem pelo menos 3 posts por semana, e que a gente meio que se desobrigou dessa questão de seguir muito tempo real, porque a gente sabe que não tem braço, e de fazer posts mais aprofundados e tudo mais. Isso a gente fez algumas reuniões para chegar nesse formato. E aí, com a entrada da Aline, foi uma pessoa que conseguiu, como não só pesquisa, mas gosta e consome muito telenovela, foi uma pessoa que conseguiu trazer esse perfil de realmente a gente está conseguindo comentar algumas produções que estão no ar, mesmo que não tenha essa obrigatoriedade do tempo real, mas consegue fazer esse link. Então, isso é um panorama geral, né? A gente às vezes pensa vídeos, e aí alguém vai roteirizar, outra pessoa vai editar, a gente discute um pouco como seria em conjunto. A Dayana revisa muito, ou eu e Dayana revezamos a divulgação, a revisão dos posts, a gente dá uma contribuição ou sugestão ali. Mas o desenvolvimento e planejamento hoje está bem na mão da Aline, junto com a EA na execução. Eu posso. São 3 posts, né? Acho que a gente não falou isso, né? Essencial. São 3 posts semanais. Não sei se a gente é isso que eu gostaria de saber, assim, como é que vocês se organizam para ver que seleções de assunto e como é que é feito isso, né? São 3 posts semanais. Sai segunda, quarta e sexta. A gente está conseguindo manter isso já há meses sem sair desse calendário, que já é um desafio, né? Sim. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, e aí, com toda a equipe, e aí todo mundo manda assuntos lá, né? Saiu uma matéria, saiu um vídeo, todo mundo vai compartilhando tudo para a gente tendo ideias de que conteúdo produzir. Né? Às vezes eu assisto uma cena, tenho uma ideia, alguma coisa assim, lembro de uma novela antiga, tenho uma ideia. Então, isso é mais orgânico, né? Acho que posso dizer assim. A gente vai compartilhando ali as ideias. E aí eu, a partir desses conteúdos, eu crio o texto ali, né? A redação do que vai ser colocado nos cards. Então, que a gente tem um link no Drive ali, que todo mundo tem acesso. E aí vou criando, a partir desse compartilhamento de ideias, crio os posts. Então, 3 posts por semana. Então, não tem muito assim, tem que ser sobre esse assunto, tem que ser sobre... Né? Isso não, isso é mais livre também, a partir do que vai acontecendo, do que vai nos chegando e as ideias que vão surgindo. Então, daí eu crio semanalmente 3 posts, só que tem que criar também com antecedência, porque tem a revisão, né, que a Cecília e a Dayana fazem, depois a Yaya tem que fazer as artes, então, geralmente, uma semana antes, né, mais para o fim da semana, eu já mando da próxima semana. Então, os 3 posts para a próxima semana, né, na quinta ou na sexta eu mando para nós revisarem e a Yaya conseguir fazer ali as artes, os posts. Então, é mais ou menos assim. Não consigo explicar muito bem, porque a minha cabeça também é um pouco caótica. Eu perguntei porque é interessante ver como é que vocês fazem essa seleção. Queria saber isso mesmo que vocês disseram, né? Essa seleção de assuntos, o que é mais relevante ou menos relevante. E, assim, e só mais uma coisa que eu queria fazer, depois eu passo a palavra para a Val, é assim, se vocês, pelos comentários, como é que vocês veem o resultado disso tudo para o público não acadêmico, quer dizer, esse público que consome telenovela, porque gosta, porque quer, e que não é necessariamente pesquisador ou nem jornalista. Assim, o público, grande público, como é que vocês veem o alcance
desse trabalho que estão fazendo. Eu posso responder? Posso começar, depois as meninas podem complementar. A gente ainda não tem um perfil grande, né? É um perfil restrito, mas ele é muito nichado e tem cumprido bem o seu papel nesse sentido, de ter seguidores que correspondem ao nicho específico que a gente gostaria. Então, não quando vem comentários, assim, a gente, por exemplo, a Aline pensou um post sobre os pseudônimos de autores nas novelas, que foi uma publicação que saiu esses dias. Não foi uma publicação de grande alcance, mas o Nilson Xavier, do Teledramaturgia, deixou um comentário, teve interação nos comentários, porque havia uma provocação tinha um chamado à ação no post, que era se vocês lembram de outras novelas que tiveram pseudônimos e que autores usaram pseudônimos e assinaram as novelas. Então, o Nilson Xavier contribuiu, veio outra seguidora e falou dessa questão da crítica ao machismo, de porque a mulher precisa usar uma identidade masculina. Então, existe, a gente vê que tem esse público. O Nilson Xavier já está dentro de um público mais especializado, mas não acadêmico, né? Mas quando vem contribuições de consumidores, propriamente, também, em geral, vem com tentativas de reflexões ou de lembrando outras coisas, assim. Às vezes é somente o coraçãozinho, sem grandes conteúdos, assim, especialmente nesses posts da gente que tem um alcance maior, e que são elogiosos a um ator, ao trabalho de um ator, a um perfil. Aí vem muita gente elogiando junto, ou lembrando de outros trabalhos, ou os influenciadores, aí vem as pessoas que gostam dizendo, eu sigo desde 2019, acompanho, porque a gente já sinto como se fossem amigos meus, a gente assiste novela junto e tal. Então tem tanto um trabalho de trazer mais seguidores para nós, essas colaborações, mas também de construindo um repertório sobre telenovela nas redes, né? Não, sobre quem são as pessoas que estão falando sobre telenovela nas redes. De algum modo, a gente está fazendo parte dessa rede, integrando uma rede maior de pessoas que falam sobre telenovela, dando visibilidade a pessoas que falam, e a outros atores que participam desse processo também. Então, tem sido difícil, desafiador, ainda com alcance limitado, mas a gente já tem muita satisfação, assim, de ver esse potencial crítico dos noveleiros também, de responderem de forma mais aprofundada e de lembrarem o repertório, e de ativarem, acionarem seu repertório também midiático. Não, ia dizer que parabenizar super vocês pelo trabalho, né? Tem sido muito legal de acompanhar, de ajudar a divulgar, porque é super desafiador fazer, né? Ainda mais o perfil de uma rede, né? Quando é um grupo de pesquisa já é difícil, quando é um perfil mais restrito já é difícil, quando é uma rede mais ainda, né? Porque envolve uma rede que é nacional, internacional, envolve um grupo enorme, né, de equipes dentro dessa rede, e esse desafio que a Aline falou um pouco também, né, de conciliar uma comunicação mais institucional, que é isso, né? O que é o Obtel, quem são esses grupos, o que a gente faz. A comunicação científica, claro, que é nosso compromisso, nossa responsabilidade, né, como pesquisadores e pesquisadoras, que é tornar público, né, o que a gente faz, mas buscando furar a bolha, né, do mundo acadêmico, que é a divulgação científica propriamente dita, né, e tudo isso é muito difícil de operacionalizar, porque ainda tem a lógica da plataforma, né, de uma série de coisas. Então, assim, parabéns, tem sido muito legal de ver, assim, né, vocês criaram do zero, né, seja do site, das redes, e é todo um tempo, né, para a consolidação dos perfis, então acho que ele já está super circulando, assim, então, parabéns. Eu tenho uma curiosidade de uma das postagens que eu adoro seguir de vocês, que perfis de cultura pop que gostamos de seguir. Então, como foi, né, que chegou nessa definição, né, desse tipo de postagem?
como é que é para mapear o contato daí com esses perfis, mas é mais de curiosidade mesmo, porque eu adoro esses posts, eu não conhecia, inclusive, alguns, passei a seguir depois que vocês postaram, e acho que esses intercâmbios é que fazem a divulgação científica por excelência daí, né? Porque daí é que a gente, não que não haja outras formas, claro que não é como a Cecília falou, não é que a gente só está preocupado, né, com questão de quem já tem mais visibilidade e tal, mas esse é o jeito, né, de furar a bolha acadêmica, né, da gente entrando nessas outras bolhas, né? Então fiquei curiosa, assim, como que se chegou nessa definição. Eu acho que essa é a Cecília pode responder, a ideia foi dela. Essa foi minha. Essa começou com uma questão muito particular, na verdade, porque enquanto eu sou uma das pessoas que tem o arroba do Obtel no celular. Então, posso ser uma das pessoas que ou posta ou que responde os comentários. Geralmente, resposta de comentários sou eu. E a Yaya publica, né? Mas quem de vez em quando fica olhando para fazer ver o que está no feed e tal, sou eu. Então, eu fico muito numa busca de seleção de quem seguir. Que perfis eu devo seguir? Aí eu vou procurando, a gente tem umas palavras-chave de novela, noveleiro, teledramaturgia. Então, começou um pouco com estabelecer uma conexão por seguir. O perfil do Obtel se propõe a seguir essas pessoas. E aí a gente foi gostando desse. Eu fui, ao mesmo tempo, me familiarizando. Alguns eu já conhecia, outros foram completamente novos para mim. E aí acho que a gente começou pelo do Tiago, que é o Ora Tiago, que é por acaso é um amigo pessoal, né? E aí esse a gente conseguiu coordenar, eu avisei, a gente vai fazer um post. Você tem alguma hora que você queira que a gente coloque? E aí foi um que deu muito certo, porque ele já fala muito de novela, ele fala de novela, já falou, acho que do Obtel, já tinha compartilhado coisas da gente nas redes dele. Aí a gente pensou como uma experiência mesmo de não só fortalecer uma relação entre perfis que falam da mesma coisa e valorizar e dar visibilidade, mas também de estabelecer uma relação entre seguidores de perfis que podem ser interessantes, né? Se a gente tem uma rede de pesquisa acadêmica, mas tem muita gente que está de forma mais orgânica e no dia a dia também fazendo trabalhos de pesquisa sobre telenovela e são divulgadores, mesmo que não estejam usando nomenclaturas teóricas, né? A maioria dos perfis que a gente referencia não estão trazendo o arcabouço teórico de análise, mas eles têm uma construção de repertório crítico, são ou críticos de telenovela ou estão usando a novela para fazer ganchos com outras questões ou para aproveitar ganchos factuais e tal. Então, também são perfis como nós, né? Então a gente achou que seria interessante criar uma nomenclatura de conteúdo, uma tipologia de conteúdo só para privilegiar, trazer alguns desses perfis. Aí, como a Aline disse, aproveita um post que a pessoa fez, que fala sobre um assunto que às vezes a gente queria falar, mas ela já falou, e aí a gente recomenda o perfil usando aquela publicação específica como gancho, né? E aí eu queria só fazer um detalhe, voltando 2 perguntas atrás, sobre como a gente trabalha, para valorizar também o papel dos coordenadores e vice-coordenadores dos grupos de pesquisa. A gente tem um grupo maior da própria rede Obtel Brasil, e eventualmente ele tem sido hoje um ambiente também de colaboração, então a gente troca matérias, aí às vezes é um coordenador de outro grupo que não faz parte da equipe de comunicação científica, não necessariamente, mas que traz uma matéria que achou interessante, e aí a gente também discute entre nós como poderíamos aproveitar aquele conteúdo. Então, existe também um esforço de colaboração que hoje eu acho que tem funcionado melhor do que no início, mas hoje está mais ativo, porque às vezes a sugestão vem de coordenadores e pesquisadores que não necessariamente estão hoje compondo a equipe de comunicação científica. A gente sempre encoraja, né? Acho que depois que o trabalho começou a ficar mais visível, que as pessoas estão gostando, isso começou a chegar de forma um pouco mais espontânea, as pessoas já lembram de mandar para a gente, ou de nos avisar, né? Eu vou ser
Às vezes é um coordenador que vai ser fonte numa matéria, numa reportagem. O final de Vale Tudo, muitos pesquisadores da rede foram A gente não deu conta, fontes. né, de A gente divulgar não tudo. deu conta, teve uma da Val que a gente queria colocar, acabou que passou, não conseguimos. Mas a gente viu todas e depois saiu vendo o que é que poderíamos, mas isso foi por parte dos próprios. A gente não conseguiria ter conseguido acompanhar, não teria conseguido acompanhar se não houvesse um esforço proativo dos próprios pesquisadores que compõem a rede de nos mandar essas sugestões, né? Ou para compartilhar com um grupo maior, e aí a gente dizer, eita, saímos aqui e tal, enfim. Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, mas a gente vê todas as sugestões que são colocadas lá. Porque até chegar no post, haja garimpo mesmo, né? É um trabalho difícil. E o recorte é sempre a Rede Globo, né? Não necessariamente, mas tende a ser. Não, eu estava pensando até, um pouco inadequada a pergunta, talvez, porque eu não estou sabendo exatamente como é que o Obitel trata disso, né? Porque eu estive no Obitel há muito tempo atrás, e depois eu saí, e agora, muito recentemente, eu retornei com a Val e com a Aline, a gente trabalha com telenovela, então eu retornei. E eu fico sempre imaginando como é que seria, porque a gente não tem as outras emissoras, tem outras emissoras que fazem telenovela, né? E os alunos costumavam perguntar para a gente, assim, para mim, né, em graduação, principalmente, porque é sempre a Globo. Bom, mas é o que tem, né? Com a chegada das novelas do streaming, a gente tem trazido as novelas assim, de fato, houve agora um momento do biênio que a gente está fechando, que a concentração não foi nem só sobre a Globo, foi sobre Pantanal. Todos estávamos discutindo uma mesma telenovela, né, nas pesquisas. Agora, de forma geral, o tema do próximo biênio, por exemplo, tem relação com o streaming de forma ampla. Então, a tendência é que apareçam mais trabalhos de outras produtoras. Então, tem um pouco isso de como é pensado o tema daquele biênio, qual é a temática daquele biênio, que às vezes leva mais para a Globo, tipo transmídia. Foram momentos em que a Globo acabava aparecendo mais, embora tivessem trabalhos de outras emissoras, mas não é restrito à Globo. No Instagram, às vezes a gente traz, especialmente por conta das telenovelas do streaming e de outras emissoras, mas elas aparecem. Agora acaba sendo menos, realmente, porque a Globo domina esse mercado, né, essa indústria, e agora é que a gente está vendo um pouco o aparecimento de outras produtoras, especialmente quando o assunto é novela, né? Quando é série, a gente até poderia abrir mais para as independentes, inclusive, mas para a telenovela, de fato, a gente ainda tem esses grandes nomes. A gente fala, tem posts sobre segs, né? Eu acho que daí foge mais da Globo, mas tem segs também da Globoplay, que a gente comenta. Acho que num quantitativo, acho que a gente produz mais conteúdo nas redes sobre as novelas da Globo mesmo. Mas porque também eu acho que no geral na mídia, né, é falado mais da Globo, então isso se reflete também nos nossos conteúdos. E acho que antes que eu esqueça de falar, né, algo que é importante, a gente está aqui pedindo seguidores, né, falando sobre como que é. A Cecília vai lá e faz esse trabalho manual de seguir os perfis, né, para tentar, né, também ganhar seguidores, né, uma alternativa, porque é um trabalho todo orgânico, né? Então a gente não tem post patrocinado, a gente não tem nada patrocinado. Então, se a gente tivesse, certamente o perfil já estaria muito maior. Então, como é orgânico, né, a gente tudo manual, é tudo ali buscando ali na amizade também. É um trabalho de formiguinha, né? Exato. Mas só para complementar um pouquinho, né, que apesar do número ser considerado relativamente pequeno para um perfil, né, para uma rede tão grande, né, eu acho que assim dá muito gosto de ver, principalmente em relação à questão de alcance e visualização,
né? É um trabalhinho de formiguinha, mas é uma coisa, né? Mais para reflexão, que hoje em dia a gente rola a tela e rola verticalmente, né? Muito por causa do TikTok, mas a gente consegue ter um resultado, né? Principalmente trabalhando ainda, né? Com as publicações em formato de card, né? Que aí a pessoa tem que parar de deslizar verticalmente e deslizar horizontalmente. E a gente consegue ter esse retorno quando a gente consegue ver uma pessoa comentando sobre uma provocação, talvez, que a gente sempre deixa no último card. E, assim, é uma coisa muito gratificante, né? Principalmente poder estar fazendo parte dessa rede também, né? Estar na equipe de comunicação, de divulgação. E eu também fico muito. Essa semana eu estava num congresso enfim, de outra coisa, e aí estava falando, não, porque alguma coisa Obtel, alguém que estava do meu lado fez, você faz parte do Obtel? Eu adoro o perfil do Instagram, eu sou noveleira, adoro novela, não sei o quê. Era um congresso de futebol, do INCT de futebol. Mas era lá, eu sigo, adoro, não sei o quê. Aí eu, pois, muito bom ouvir isso. Nem deu tempo de eu repassar o elogio para a equipe também. Mas é isso. A questão de ser orgânico, de a gente não, né, não ter esse alcance maior com patrocínio, tudo, com post patrocinado, dá uma alegria maior, né? Quando a gente vê os comentários e os novos seguidores, porque é formiguinha, né? Orgânico, e daí a gente vê esse reconhecimento. É um reconhecimento super importante, claro. E isso qualifica a nossa base de seguidores, né? Assim, hoje pode ser uma base não tão expressiva, mas é uma base muito qualificada. Exatamente, a gente vê isso refletido nos comentários, em que quando as pessoas comentam as reflexões e tal. Então, que é um pouco o que a gente gostaria mesmo de estar conseguindo provocar. Só uma curiosidade a mais, daí eu encerro a minha, digamos, mediação. Sobre essa novela que estão, o Vale a Pena Ver de Novo, né? Quer dizer, essa não é bem o Vale a Pena Ver de Novo, mas é a viagem. Vocês têm percebido muitos comentários sobre a viagem? Como é que está sendo? Como é que vocês veem a recepção, por intermédio do trabalho de vocês, a recepção de A Viagem, ou não aparece muita coisa disso? De hoje em dia, né? Como é que eu acho que o que mais foi comentado foi sobre o Theo, né? E sobre o Alexandre também, né? Que redimiram o Alexandre, porque falam que o Theo e o personagem do Miguel Falabella, de fato, eram uns chatos. O Raul. O Raul. De fato, eram uns chatos, e bem que o Alexandre fez de perturbar. De acabar com eles, né? E sobre a questão das relações, né, ali, como que os homens se colocavam nesses relacionamentos, né, principalmente o Theo, que era o mocinho, e hoje em dia já não foi visto tanto assim. Eu acho que foram mais esses comentários que eu percebi. Tá bom, obrigada. Mas eu vi que a Mia aqui comentou sobre a democratização e sobre o engajamento também ser mais genuíno, né? Nas nossas redes. Isso, acho que quando eu falei qualificado, a palavra que eu estava buscando era mais genuíno mesmo. Acho que essa contribuição me fez achar uma palavra melhor. São pessoas mais comprometidas com o que a gente está discutindo, né? Não estão seguindo por seguir, mas por realmente acompanhar. E só de curiosidade de planejamento agora na sequência, né? Acho que no começo vocês falaram, né, sobre todo esse desafio de compor a equipe, muita coisa na base do voluntariado, né? Porque mesmo tendo tido o edital e as bolsas, agora é todo um outro processo, né, Cecília, para renovação ou não, como é que vai ficar. Por mais que seja uma rede grande, todos e todas nós estamos envolvidos em milhares de coisas, então até para esse processo, que claro, todos e todos nós temos que contribuir, é sempre bem desafiador, né? Daí só estava pensando em termos do planejamento para o fechamento agora, né? Se vai ter posts daí sobre os 2 livros que vão ser lançados, enfim, né? Como que
está sendo pensado daí esse material que vem na sequência, né? Além da divulgação do seminário, né, que você já falou que vai entrar, mas dos 2 produtos, digamos, né, da pesquisa do biênio, né? A gente está planejando uma série de vídeos para os capítulos do livro do Obtel, da coleção de teledramaturgia. A gente vai, por acaso, esse ano vai lançar 2, né, que já foram falados aí. Um sobre as pesquisas de Pantanal, que eu estou falando mais nele, mas também existe um outro que é de um trabalho de metapesquisa. Então, ele avalia a própria trajetória do Obtel, como o Obtel deixou contribuições para o campo dos estudos da telenovela, e também como os autores os pesquisadores que se reuniram nessa rede foram seguindo, foram modificando a cara das equipes por onde passaram. Então, os 2 materiais estão em vias de ficarem prontos e de serem lançados aí nesse evento que eu mencionei agora. E a gente vai fazer publicações dedicadas a cada um dos livros, a cada capítulo, na verdade, do Pantanal, com certeza. Da meta-investigação, a gente ainda não discutiu internamente qual vai ser o tipo de divulgação. Agora, do Obtel Pantanal, a gente quer trabalhar com vídeos, e a gente já tinha feito uma série de vídeos antes para falar dos projetos. Mas aí a gente quer fazer vídeos também para falar do resultado. Porque vídeo é uma coisa que a gente não consegue, a gente sabe que é o que mais funciona para o algoritmo, mas a gente não consegue muito ter braço para fazer sempre. Então a gente acaba recorrendo ao card, carrossel, a esses formatos um pouco mais tradicionais, mesmo sabendo que em termos de algoritmo a gente perde um pouco, mas é o que a gente consegue fazer. A gente gostaria de ter mais, mas temos as nossas limitações, né? E aí, em relação a próximos passos, a gente está tendo o encerramento agora da chamada Obtel para Humanidades, do CNPq para Humanidades, mas a gente teve enfim, fomos ainda bem, felizmente, contemplados com o Obtel Universal, com a chamada Universal. Estou botando o nome Obtel em tudo, mas é a chamada do CNPq Universal. E aí a gente também não vai ter tantas bolsas, mas a gente vai ter condições de dar continuidade aí por mais 2 anos, pelo menos, com financiamento do CNPq para esse trabalho de comunicação científica também. Fica para as próximas. Já temos um projeto, que foi o projeto que foi enviado, né? E, enfim, vamos dar continuidade assim. Mais um comentário que eu lembrei, que eu achei interessante. A Sandra falou, né? A gente trabalha mais com as novelas da Globo e tal. É o que circula mais, né? Como eu falei, na mídia e também nas nossas redes. E dentro desse recorte, né? A gente percebe que algumas novelas acabam tendo mais engajamento que outras. Né? Isso também é interessante, né? Até para uma pesquisa aí sobre recepção. Porque, por exemplo, os posts de Vale Tudo tinha mais engajamento do que Etamundo Melhor. Quando a gente faz um post que a gente teve agora, acho que foi o nosso último, né, do Etamundo Melhor, mas eu percebo que o Etamundo Melhor tem menos curtidas, né? Não é uma novela que engaja tanto assim nas redes. E a gente percebe, né, mesmo na nossa timeline, né? Vale Tudo era direto ali, né? A gente rodando e vendo coisa de Vale Tudo. Outras novelas a gente já não vê tanto. Aí por quê? Talvez seja por isso, né? Também que não, por causa desse, que não dê tanto engajamento assim. Vale Tudo realmente foi um fenômeno, mas acho que é independentemente, acho que vai deixar um legado da forma como se tem consumido novela, assim, não que ela mudou a forma como a gente tem consumido novela, mas acho que de algum modo ela lembrou muita gente de como é bom assistir novela, mesmo que seja para falar mal. Sim. Assim, acho que recuperou um pouco esse gosto do vejo novela mesmo achando que não é bom. Mesmo achando que não é bom. E deu uma trazida, independente da qualidade da obra, né? Agora falando do que a obra deixou, mas nesse sentido de meio que recuperar o prazer de ver para falar mal, ou de ver para se divertir somente, e de estar tudo bem, né? E de rir um pouco.
Eu mencionei Vale Tudo, acho que é um caso talvez único aí, mas poderia ter mencionado Garota do Momento para comparar com Todo Mundo Melhor, que são duas novelas da faixa das 18 horas. Garota do Momento também era uma novela que tinha mais engajamento. Então, a gente vai percebendo que algumas novelas engajam mais que outras. Guerreiros do Sol tem bastante engajamento quando se fala sobre. E aquela Volta por Cima, teve muito engajamento? Lembra da Era Volta por Cima. Era a Volta por Cima do Jogo do Bicho, né? Isso, que eu tinha esquecido o nome. Eu não, olha, agora no momento eu não me recordo. Não foi nada muito marcante, não. Assim, acho que era teve uma novela tão interessante, porque ela Uhum. trazia a questão do jogo do bicho de uma maneira bem interessante, né? Sim. Eu acho que é. Mas agora a gente tem que chegar em Três Graças, né? Eu estava fora, perdi uma semana de novela, mas estava adorando. Eu tô gostando muito. Tô Estava achando gostando, ainda vamos trazer para o perfil com certeza. Sim. Olha, a novela estreou aí, né? 2 semanas já, né? E ainda não lançamos post de Três Graças, mas vamos lançar. Estamos aí consumindo a novela, né? Para em algum momento vai chegar, a gente ainda só está se aclimatando também na novela. Eu perdi uma semana, preciso ver, nem sei. Uma semana em novela é muita coisa, né? Pode já ter morrido alguém e eu perdi. Não, porque não é Vale Tudo. É verdade. Vale Tudo, ainda estão todos vivos. Tem razão. A Genuzi já estava presa, se fosse Vale Tudo. Presa e solta, né? Já solta. Tinha... Mas o tal do marido lá vai aparecer, né? É o morto que não está morto também. Teve morte, sim. Morreram lá. Ele já apareceu. O morto que não está morto já teve uma... no dia que aquela sim, os doentes, a Josefa, né? Viu, né? E os doentes já morreram, né? Já tiveram 2 mortes. Isso eu disse, 2 mortes. Mas a história está se construindo de um jeito legal, porque você vê que aquela cena, aquele capítulo é para uma construção futura, né? Então, e que vai render, porque tem que render, porque é o tema assim, não, é uma coisa que realmente vai sendo construída para render mais tempo. O casal, não sei se já teve, nem primeiro beijo teve, ele está sendo construído, assim, está. Vamos ver. E sem ser aquela coisa de não podem ficar juntos, só vão poder ficar juntos no final. Ao mesmo tempo, também não é isso, né? Está tentando jogar aí com as ferramentas do melodrama tradicional, de algumas coisas durarem mais, mas também ao mesmo tempo entendendo outros momentos aí. Vamos ver, eu estou gostando. Do que eu vi, eu gostei. Ela parece que tem uma dinâmica bem interessante, assim, e ela entra na coisa bem do melodrama, mas ela traz outras pinceladas, pelo menos até agora, né? Tá sendo assim. E é muito interessante como o público nas redes sociais, agora falando um pouco para além do perfil do Obtel, né? Como isso... Como a gente é um público muito escolado, tem muito repertório sobre novela, então a questão de que essa novela está usando muito zoom, as pessoas percebem e comentam do porquê isso, o que é que isso provoca em termos de efeito, não somente esses perfis mais especializados em telenovela, mas o perfil do consumidor típico também, de perceber essas nuances, não somente do assunto, do conteúdo. Isso é uma coisa que a Dayana falou em um outro momento que estávamos juntas, já que ela precisou sair, talvez fosse algo que ela mesma comentasse, mas desse repertório estético também construído, essa literacia para o consumo da telenovela, que aparece nas redes e que a gente vê reverberar nas redes. E que, enfim, acaba sendo por onde a gente pincela os conteúdos do Obtel, né? Às vezes a gente... o perfil do Obtel em si não pode dar opinião. Quem vai dar opinião é um pesquisador, ou quando é uma opinião muito consensual, o que a gente pode se posicionar, a gente se posiciona no coletivo, mas às vezes quando a gente está querendo falar de um assunto, a gente pega, vamos ver pela recepção.
Vamos ver o que é que. Vamos pegar uns prints e tal. Aí não é a gente que está. Não é a Obtel Brasil que está se posicionando, está na voz das pessoas. Então também foi um pouco assim que esses tipos de posts foram surgindo, né? Que a gente foi encontrando. Ou é realmente a fala de um pesquisador que está embasado, pesquisador nosso ou outro, que está falando aquilo embasado por uma pesquisa, ou também tem os momentos em que a gente vai olhar para o que o público está dizendo e a gente percebe esse forte repertório na cultura de telenovela, né? Bom, acho que é isso, então, né? Agradecer a nossa mediação aqui. Passo a palavra para encerrar, né? Para a Val e para a Sandra, 1h30, chegando a 1h30, né? Sempre quando está chegando 1h30, né? Eu encerro. tá sendo o nosso horário oficial das lives. Então, agradecer, né, a presença aqui das colegas, parceiras, em diversas frentes, né, que são aí no PPG, nos grupos de pesquisa, no Bitel. Então, trabalhamos bastante juntos aqui e que continuemos assim. Agradecer. Parabenizar, né, vocês mais uma vez pelo trabalho tão laborioso, precioso mesmo que vocês estão realizando, né? E agradecer por estarem aqui compartilhando com todos nós, agradecer a Val, a Yaya, a Cecília, a Aline, quase que eu leio a Sandra aqui junto, que eu estava lendo os nominhos, e agradecer a nossa plateia também, né, que esteve conosco. Muito obrigada pela oportunidade de fazer, chega a ser uma mediação, né, de participar dessa conversa, tá? Que eu acho que é o mais gostoso, né, Sandra? Essa ideia de que a gente veio para, né, ouvir, né, entender, né, os processos e poder conversar, né, debater. Então, também agradeço a Aline, né, pelo convite de estar junto aqui na mediação e parabenizar, né, a Aline, Cecília, a Dayana, todo mundo, né, envolvido aí no processo e a Sandra, né, parceira de sempre aí, por essa troca mais uma vez, e quem nos acompanhou também. Gente, sigam a rede do Obtel no Instagram, por favor. Isso, nos sigam, por favor. Fazemos, e além de seguir, interajam, né? Também deem sugestões, né? A gente aceita. E estamos aí sempre, né? De disposição para conversar, para trocar, para compartilhar. Eu queria agradecer, que eu acho que quando eu entrei direto, eu comecei a falar, eu acho que eu não agradeci o convite em si, para poder trazer, assim, eu estou aqui meramente por uma formalidade, porque eu respondo pela supervisão, eu estou mais próxima, mas realmente é uma equipe que trabalha de um modo muito horizontal, então todas somos responsáveis pelo trabalho que está sendo feito, e é muito legal ter a oportunidade de ver isso valorizado. É um trabalho que está dando muita satisfação de ver o resultado, então obrigada mesmo pelo convite, por ter aberto o espaço para a gente poder falar um pouco desse trabalho aqui. Eu queria pedir para seguir também o Telas, né? Pedimos tanto para o Bitel, sigam lá o Instagram do Telas, GP Telas, e também o Instagram do Nefix, né? Do Nefix UFPR, o grupo de pesquisa aí da Val. Então, não esqueçam. E também a divulgar aqui que eu comentei, né? Que a Yaya e a Dayana também fazem parte da equipe. Então, se vocês gostam do conteúdo do Bitel, né? Vão gostar também. Ali, @oqueaudiovisual. É isso, né? Queria agradecer muito pela oportunidade de estar participando. Eu não falei tanto porque fico mais no backstage, principalmente na parte de design, né, de edição de conteúdo, mas é realmente muito gratificante, né, a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e também apresentar para vocês que vale esse esforço, né, que aos pouquinhos mesmo, né, às vezes, assim, naquele nervosismo de faltar uma pessoa para seguir, para arredondar o número de seguidores, é gratificante o retorno que a gente tem, né, vendo o alcance, as visualizações dos conteúdos. E
seguir todo mundo para continuar acompanhando os nossos conteúdos que a gente faz com muito gosto, muito carinho para todo mundo. Sim. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um prazer revê-las.